dor. É um pedaço de nós, um pedaço do nosso coração que foi arrancado. Vidas destruídas. Depois que o Vitor foi embora, minha vida foi junto com ele. Descaso. Os brinquedos você via cada detalhe, cada defeito. Foi o pior dia da minha vida. Brinquedos mortais. Parques onde a diversão acabou virando tragédia. Boa noite. Com a morte não se brinca. Por várias vezes você certamente já deve ter ouvido falar nesta frase. Em tempos de férias, quando muitas famílias saem em busca de lazer, o repórter Record Investigação faz uma grave denúncia. Muitos parques de diversões espalhados pelo país estão sucateados e colocam em risco a vida de milhares de pessoas. Para se ter uma ideia, em apenas um ano, mais de 1.000 crianças e adolescentes se feriram em lugares como este, de acordo com as estatísticas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Isto sem falar nos casos de mortes que destruíram dezenas de famílias. Falta de fiscalização, descaso, negligência. Como evitar que uma diversão inocente termine em tragédia? Repórter Record Investigação. Agora. Brincando com o perigo. Roubar a nossa felicidade. Um acidente choca o país. A única coisa que eu conseguia ver era minha filha ali no chão. Três segundos de queda livre. E uma família devastada. Nada nesse mundo vai preencher esse vazio que ficou. Sonhos interrompidos por causa de um brinquedo. Tragédia na Torre. O brinquedo, conhecido como Torre Eiffel, era a principal atração do Parque Hopi Hari, em Vinhedo, interior de São Paulo. Os visitantes esperavam por horas na fila da estrutura, que imita o famoso monumento francês. Depois de aguardar, eles eram levados nesses assentos até o alto da torre. De lá de cima, podiam apreciar a vista por alguns segundos. Quando menos esperavam, despencavam em queda livre. As cabines, cada uma com 4 ocupantes, chegavam a quase 100 km por hora. Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012. Esta é a última foto de Gabriela Yukari Nishimura com vida. A garota de 14 anos quase não aparece. Ela está sentada na última cadeira do brinquedo, bem no canto da imagem. Os pais estão ao seu lado. Yukari vive com a família no Japão e passa as férias no Brasil. Momentos felizes. Mas em menos de um minuto, Gabriela será levada para o alto da torre e vai morrer na frente dos pais. O que fez com que a principal atração de um dos maiores parques do país se tornasse mortal. Para entender o que aconteceu naquela manhã, temos que ir até o outro lado do mundo, no Japão. Vamos até a pequena cidade de Iwata. Lá, a família rompe o silêncio e nos conta pela primeira vez detalhes do que aconteceu naquela manhã.
A gente está chegando à casa da Silmara e do Armando, pais da Gabriela. Eles moram nessa rua bem tranquila, aqui em Iwata, que é uma região conhecida por ser o lar de vários brasileiros que vivem aqui no Japão. As fotos da garota continuam pela casa. Aqui, Gabriela era chamada Yukari, a parte japonesa do nome composto. A mãe assiste com saudade aos vídeos da filha. A menina dedicada que tocava piano e fazia apresentações de teatro. Dois anos e 4 meses depois do acidente, ainda é doloroso relembrar os fatos daquele dia. Quando aconteceu o acidente, eu não estava, acho que nós dois, né, Rio? A gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando a menina se sentou no brinquedo, a mãe percebeu que algo estava errado com o cinto de segurança e alertou um funcionário. Eu observei, porque foi tudo fechado, né? Tá todo mundo com cinto fechado, né? E a cadeira dela não tinha fecho. Não tinha o fecho. E eu falei, mas daí o cara não tem fecho. E aí ele respondeu na frente. Ele respondeu, mesmo sem o fecho, é seguro. Foi tudo automático, subiu e de repente, sabe, a hora que você vê já tá aquela queda livre, muito rápido. Você fala, nossa, dava tempo dela tirar. Não dava tempo, não dava tempo. Não dava tempo porque quando ele respondeu já estava subindo. Não tinha checagem, não tinha nada. Então isso é a falta de segurança. A Torre Eiffel do Parque Hopi Hari tem 70 metros de altura, o equivalente a um prédio de 23 andares. Quando a cadeira de Gabriela estava a 25 metros do chão, a menina caiu do equipamento. Ela estava sentada em um banco com defeito. O cinto de segurança não fechava e a trava que prendia a garota se abriu por causa da aceleração do brinquedo. Ela despencou em queda livre. É como se a garota tivesse caído do 8º andar de um prédio direto no chão. Por causa da velocidade, a menina atingiu o solo pesando cerca de 1.300 quilos, o mesmo que um carro popular. Você vê sua filha morrer do teu lado e você não poder fazer nada. Você vê ali no chão e você não poder fazer nada. Você se sente limitada. A mãe lembra da reação dos funcionários após a queda de Gabriela e Yukari. Não põe a mão nela, não chega perto, eles não sabiam como reagir, eles não sabiam o que fazer, eles só gritavam. Esse vídeo, gravado por um cinegrafista amador, revela o clima tenso no local logo após a tragédia. Então sai da frente da câmera. Sai da frente da câmera, então. Não encosta a mão em mim, velho. Por gentileza, senhor. Por gentileza, a gente tá falando na moral. Isso aqui é um parque público, isso aqui é um absurdo. Pode tirar foto. Eu posso tirar foto. Tá, ok. A gente só precisa isolar a área. Eu abaixei e falei, eu sou a mãe dela e eu só tô ali orando com ela, eu não vou com a mão nela. Porque a gente sabia que... eu não sabia, né, que ela tava de costas, eu não sabia se ela tava viva ainda. Eu sabia que se eu mexesse nela, poderia, se ela estivesse viva, ter complicações, né? Essas fotos mostram a mãe ao lado da filha ferida no chão. Ela caiu e a cadeira Abaixou. ficou em cima dela. Teve que subir a cadeira para poder tirar ela. Ela chegou a ser levada para o hospital. Mas ela faleceu na hora. Na hora. Não tinha condições. O óbito dela, nós até temos aqui. Não tem mais onde escrever, quebrou tudo. A jovem foi enterrada depois em Guarulhos, na Grande São Paulo. Este era o quarto que o Yukari dormia. Durante 2 anos, a família manteve o lugar intocado. Hoje, quem dorme aqui é Hannah, a irmã mais nova. Mas as lembranças ainda estão por toda parte. A Yukari, apesar de ter 14 anos, ela era muito meninona, né?
Então ela era muito apaixonada por bichinhos de pelúcia. Ela já tinha aqueles sonhos dela ela falava de ir para Tóquio, né? Ser uma grande jornalista. A Hannah dorme na cama que a Yukari dormia. Isso, a Hannah dorme na cama que a Yukari dormia. A escrivaninha também tá praticamente do jeito que a Yukari deixou, porque ela gosta. Ela fala que era da One-san, né? É a irmã mais velha, que ela fala com tanto amor e carinho. A morte de Gabriela Yukari, que sonhava em ser jornalista, virou notícia e chocou o país. Mas afinal, o que aconteceu naquela manhã de fevereiro de 2012? É hora dos peritos entrarem em cena. Entre erros e acertos, o caso começa aos poucos a ser esclarecido. A primeira análise dos peritos foi feita na cadeira errada. Um assento mal cuidado ao lado da cadeira verdadeira teria confundido os profissionais. Depois que a família mostrou essa foto, em que é possível ver a jovem sentada na última poltrona da plataforma 3, finalmente foi realizada a perícia correta. Essa imagem exclusiva mostra que a cadeira se abre durante a descida. O assento em que a menina se sentou era totalmente inseguro. Mas isso não era novidade para os funcionários e nem para os técnicos do Hopi Hari. Imagens gravadas meses antes do acidente mostram a mesma cadeira onde Gabriela se sentou na plataforma 3. Ela está vazia e a trava de segurança permanece fechada. Na verdade, esse banco estava interditado havia 10 anos. Todos sabiam que aquela cadeira não podia ser operada. Absolutamente todos. A investigação revelou que 3 operadores trabalhavam na torre na hora do acidente: Vitor de Oliveira, Marcos Antônio Tomás Leal e Edson da Silva. Edson era o responsável pela plataforma 3, onde Gabriela, Yukari e os pais se sentaram. Os funcionários deram depoimentos contraditórios sobre quem colocou a menina naquela cadeira. Eles agora aguardam julgamento por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Sendo um crime culposo e todos primários, no Brasil, a lei ela determina que a pena seja alternativa. Procuramos os acusados e seus advogados para que eles pudessem dar suas versões sobre o acidente, mas eles não quiseram gravar entrevista. Outras 9 pessoas também foram denunciadas à justiça. Eles são técnicos, supervisores, executivos do parque. Todos responderão por homicídio. A investigação apontou que não houve falha mecânica, mas uma sequência de erros que provocou o acidente. A cadeira com defeito ficava sempre com a trava superior abaixada para impedir que alguém se sentasse ali. Mas horas antes do acidente, uma peça foi retirada do banco para ser colocada em outro equipamento. Eles usaram aquela peça, tiveram que destravar o colete, esqueceram de travar o colete outra vez na cadeira para ficar preso na cadeira para ninguém conseguir sentar. Esse erro foi absurdo. Quando o brinquedo começou a funcionar no dia, em forma de teste, os operadores viram que aquela cadeira estava abrindo. Ficaram de fechar depois e não fecharam. Quando o brinquedo foi aberto para o público, os operadores ali do brinquedo viram que a cadeira estava abrindo. Qualquer pessoa que sentasse ali teria também um fim trágico. Gabriela foi a vítima. Em 2 anos e 4 meses, se eu olhar para trás, o que aconteceu? Nada. A Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil, a ADIBRA, tenta organizar a atividade. Há 3 anos, foi lançado um conjunto de normas nacionais de segurança para parques, feito em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma tentativa de oferecer mais proteção, seguida pelos estabelecimentos preocupados com a segurança. A família recebeu uma indenização do Parque Hopi Hari
Mas um acordo na justiça não permite que o valor seja divulgado. Na verdade, eu tenho dificuldade aí na questão da indenização, porque minha filha não tem preço. O Parque Hopi Hari atendeu o nosso pedido e falou sobre o acidente. Foram sucessivos erros humanos que culminaram com essa tragédia. A questão das responsabilidades está sendo apurada agora no processo. O brinquedo Torre Eiffel está desativado desde o acidente. A estrutura metálica permanece no meio do parque como uma triste lembrança do que aconteceu naquela manhã de verão. Um monumento à negligência que tirou a vida de Gabriela. Sua vida e a vida da sua família vai voltar a ser a mesma? Nunca mais. Nunca mais. É um pedaço de nós, é um pedaço do nosso coração que foi arrancado. É minha filha. Era a nossa alegria. Nada nesse mundo vai preencher esse vazio que ficou. É nossa família. Nós éramos em 4, hoje somos em 3. Longe dos olhos da fiscalização, muitos empresários faturam alto com os chamados parques clandestinos espalhados pelo país. Isso acontece até mesmo nas grandes cidades, onde a fiscalização praticamente não existe. No Rio de Janeiro, a diversão em um brinquedo sucateado teve um saldo trágico. 2 jovens mortos e 6 feridos. Uma noite entre amigos. Momentos de alegria em um parque de diversões. Um brinquedo caindo aos pedaços. Simplesmente um brinquedo levou a vida da minha filha. Jovens que saíram para se divertir e nunca mais voltaram para casa. Minha vida foi junto com ele. O Parque da Morte. Alessandra e Vitor. Vidas interrompidas na madrugada do dia 14 de agosto de 2011. Tudo aconteceu no local, o Parque Glória Center, que funcionava em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Alessandra tinha 17 anos. A jovem bonita e de sorriso fácil era apaixonada por parques de diversões desde pequena. Como sempre fazia, convidou o namorado e alguns amigos para o seu passeio favorito. Lá o grupo se encontrou com Vitor, de 16 anos. Eles estavam na fila para comprar os bilhetes para um brinquedo conhecido como Tufão. O equipamento suspendia carrinhos que rodavam no ar, mas algo deu errado e um deles se soltou. Aí pegou ela e o Vitor na fila e aí a moça também que estava na bilheteria. O carrinho voou a uma distância de 10 metros. 8 pessoas se feriram, entre ocupantes e jovens que estavam na fila. Como foi exatamente que esse brinquedo atingiu a Alessandra? Pegou na cabeça dela aqui atrás. Ela morreu na hora. Adriana resume o desespero que sentiu com a morte da filha. Eu no começo eu pedia muito para morrer, para Deus me levar. Porque a dor também devastou a família de Vitor. Depois que o Vitor foi embora, minha vida foi junto com ele. Fico pensando se ele não tivesse falecido, ele poderia estar
uma boa função dele, que o sonho dele era dançar. Antes das mortes de Vitor e Alessandra, 2 pessoas já haviam morrido no Parque Glória Center. Em 2006, um adolescente de 14 anos morreu quando se divertia no local. 2 meses antes da tragédia, em 2011, o operador de máquinas Diogo Melo de Paiva foi morto, atingido pelo carrinho de um dos brinquedos. Ele deixou 3 filhos pequenos. Mesmo assim, o Parque da Morte continuou a funcionar. Tem aqui a máquina onde a jovem registrou as últimas imagens dela ainda com vida. Para a senhora ver essas fotos, qual que é a sensação quando a senhora vê essas imagens? A sensação que ela mais gostava levou ela à morte, que era a parte de diversão. As famílias não se conformam, querem respostas e não apenas desculpas para o que aconteceu. Este é Luiz Santiago, o engenheiro mecânico que uma semana antes do acidente vistoriou e liberou o brinquedo chamado Tufão para funcionamento. E agora, o que ele tem a dizer? Fazer esse curso. 79 anos e décadas de experiência no currículo. E uma acusação grave. Qual era a responsabilidade do senhor para vistoriar esse brinquedo no parque? 7 itens. Era pranchado, pneus, tensão na correia, que mais, meu Deus? O senhor não se lembra mais? Com tantos anos de experiência, o senhor acabou esquecendo? Pois é, esqueci. Luiz Soares emitiu o laudo que liberou o funcionamento do Glória Center, o Parque da Morte. O engenheiro se lembra de um detalhe do dia em que verificou o brinquedo. Eu perguntei, vem cá, cadê o manual desse brinquedo? Ele disse, não tenho. Pô, cara, como é que eu vou fazer a vistoria disso? Aí eu tive que fazer o levantamento mais preciso, mas sendo que as gôndolas ficaram lá, de fibra de vidro, que eu não mexo com fibra de vidro. E como que o senhor fez para fazer essa vistoria, mesmo sem ter esse manual? Pois é, exatamente. A gente tem que correr atrás, né? O que o senhor fez? A gente faz um monte de levantamento aí, vai verificando e vai chegando a um ponto comum. A gente se vira, né? Luiz Soares pode ir a júri popular pelas mortes. Em breve, a justiça fará essa decisão. Ele diz que não tem culpa, porque foi contratado apenas para ver a parte mecânica e não a gôndola, o carrinho feito de fibras de vidro que se soltou e matou os 2 jovens. Mas como que foi o dia que o senhor fez a vistoria? Assim, o que o senhor viu nesse brinquedo? O que tem? O que o senhor viu, assim, na época, pouco antes desse acidente? Eu não vi nada, eu só vi lá que era um brinquedo circular e que tinha aquelas gôndolas de fibra de vidro, entendeu? Que estavam muito bem. Eles falaram que os brinquedos todos estavam aos pedaços. Isso aí não é verdade. É verdade que eu fiz a vistoria e estava muito bem pintadinho, entendeu? Os brinquedos você via cada detalhe, cada defeito, cada detalhe horríveis. Foi o pior dia da minha vida. A investigação da polícia apontou que o brinquedo estava em péssimo estado de conservação e que isso contribuiu para o acidente. E depois, quando houve o acidente, eu fui verificar que o parque, que aquele brinquedo tinha 40 anos de uso. 40 anos. E o senhor, com tantos anos de experiência, não notou que essa gôndola
já estava em uma situação de uso excessivo? Estava muito bem cuidada. Aquilo ali não era um parque, aquilo ali era um monte de ferro velho. Além disso, as testemunhas dizem que o carrinho que se soltou do tufão estava com mais pessoas do que o permitido. O brinquedo tinha sustentação para 4 pessoas e tinha 5. O brinquedo rodando na velocidade que ele estava, com 5 pessoas, se fez soltar e infelizmente levou a Alessandra. O parque também não tinha alvará de funcionamento e deixou de existir após o acidente. Os donos eram Maria da Glória Pinto e seu filho, Leandro Pinto Ribeiro. Eles respondem na justiça por homicídio. Como o caso ainda não foi a julgamento, por enquanto eles estão em liberdade. Eu não sou assassina! Eu não sou assassina! Descobrimos que hoje eles vivem na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Fomos até lá para tentar conversar com eles. Não conheço não. Falando com moradores, conseguimos informações. A gente teve a informação que a Maria da Glória e o filho dela morariam aqui nessa casa, ó, que a gente vê logo mais à frente, de Portão Azul. A gente agora vai tentar conversar com eles, ver se alguém nos atende. Oi, boa tarde, dona Maria da Glória? Quem quer falar com ela, querida? Oi, é Vivian da Record. É o quê? É a Vivian. Da onde ela não se encontra não, querida. Sou empregada. Tem um horário que ela possa encontrar a gente aqui? Ela tá viajando, querida. Sou empregada. O filho dela, o Leandro, tá por aí? Não, também não tá não. E tem previsão de quando ela vai chegar? Não, porque ela tá doente. Tá passando uns dias fora, tá entendendo? Ela tá com o quê? Tá muito doente? Tá, problema de pulmão, entendeu? E ela tá onde agora? Tá no Rio? Ela tá em Minas. Oi? Ela está em Minas. Em Minas? Sim, senhora. Quer deixar algum recado? Eu gostaria. Eu posso deixar meu telefone? Pode, só um minuto que eu vou anotar. Sim. Deixamos nosso telefone, mas não conseguimos resposta. Também tentamos falar com os advogados deles. Quem tá falando? É Vivian. De onde? Da Record. A gente falou sobre isso, eles não vão dar entrevista. Eles não querem falar com a gente? Não. Por quê? Não sei dizer, mas não querem, tá bom, não, amor? No Brasil, a principal associação de parques de diversões tem 54 filiados. Já o número de estabelecimentos clandestinos é muito maior. Assim como o Parque da Morte, os parques irregulares mudam de tempos em tempos, trocam de nome e não têm a menor preocupação com a segurança. Tem que haver uma punição para eles, porque eles já vêm destruindo família, já não é de hoje. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, não existe no Brasil regulamentação para equipamentos utilizados em parques de diversões. Por isso, não existe ainda a possibilidade de fiscalizar a fabricação, instalação e manutenção desses equipamentos. Por enquanto, os frequentadores estão abandonados à própria sorte. A senhora que perdeu a sua filha dentro de um parque de diversão, que conselho que a senhora daria para os outros pais? Eu diria a eles o seguinte: os pais fiscalizarem, já que não tem fiscalização. Ver as condições do parque, ver se tem autorização para estar ali. No meu caso, para mim botar minha filha no brinquedo, eu mesmo ia olhar o brinquedo, eu mesmo ia olhar o banco que ele ia sentar, para ver se estava seguro, entendeu? Porque eu acho que hoje, se as pessoas me falassem isso, eu não ia acreditar. O Repórter Record Investigação segue agora para mais uma denúncia grave. Um parque de diversões em pleno funcionamento que esconde perigos mortais. Nossos repórteres acompanham a vistoria surpresa do Conselho Regional de Engenharia em Santos, no litoral de São Paulo. Um trabalho que, pelo visto, não será nada fácil. Fios soltos, Situação da tomada. brinquedos enferrujados, crianças que se divertem sem saber que correm perigo.
Engenheiros tentam verificar os problemas, mas são ameaçados. Eu fui ameaçada, tá? Ameaças no parque. Estamos em Santos, no litoral paulista. Recebemos a denúncia de que um parque de diversões que funciona em uma quermesse da cidade tem brinquedos com falhas de segurança. Chegamos ao local pouco antes da festa começar. Com uma câmera escondida, nossa equipe caminha entre os equipamentos que ainda estão desligados. Logo, aparecem os primeiros problemas. Tomada exposta, uma corda. Situação da tomada. Um dos pinos da tomada derreteu por causa da alta tensão. Os fios remendados estão por todos os lados. 220 volts ao alcance de qualquer criança. Que desolante. Realmente é precária a situação. A caixa que controla este brinquedo, um dos maiores do parque, está enferrujada e coberta por um saco plástico. Toda enferrujada, exposto. Saudade só. Aqui a fiação está amarrada com um cadarço de tênis. Do lado, um monte de fios jogados e peças soltas. Essa armação também está coberta pela ferrugem. Nesta quina, o metal retorcido forma uma lâmina. Todo o peso deste brinquedo está sobre apoios improvisados. Dá pra ver que é uma pedra e madeira compensada para segurar toda a estrutura. Ficamos no local até anoitecer. A festa começa. Logo, a atração fica cheia de visitantes. O Space Loop faz sucesso. Nas bases, aquelas sustentações de concreto que mostramos antes. Um cartaz que fica logo na entrada do brinquedo chama atenção para os cuidados de segurança. Mas o que é essa tarja preta? Quando o equipamento para, nos aproximamos da cabine. Enferrujada. Ela também está enferrujada. E aquele cartaz com a fita preta colada. Ela esconde a recomendação de altura mínima para quem quiser usar aquele brinquedo. Esse vídeo mostra como pode ser perigoso para uma criança frequentar um brinquedo sem ter a altura mínima necessária. O equipamento gira rápido, todos se divertem. De repente, um garoto escorrega para fora de uma cabine. Ele ainda tenta se segurar, mas acaba caindo. Veja de novo. Por causa do tamanho do garoto, as barras de proteção se tornam ineficientes. Pedro Gabriel, de 4 anos, teve traumatismo craniano e quebrou o braço direito. O menino ficou internado 3 dias. O repórter Danilo Caixeta conversou com a família do garoto. O acidente aconteceu em março, na cidade mineira de Araxá. A queda foi filmada pelo padrasto da criança. Foi na hora que ele caiu, parei de filmar e fui ver se ele podia ir, mas não tinha jeito de fazer nada, porque o brinquedo estava girando. Ele caiu do brinquedo,
e já caiu no chão e ele tentava levantar. Dele tentar levantar, as ferragens batiam com tudo na cabeça dele. Foi um trauma pra senhora? Nossa, com certeza. Eu tentei entrar debaixo do brinquedo pra poder ver se eu conseguia tirar ele, ele não deixou. Tive que segurar ela, nem eu peguei, porque ela queria entrar lá com o brinquedo girando, aí ia machucar os dois. Pedro estava com o irmão mais velho, de 7 anos, que não se machucou. Foi assim, ó, de rodador, assim, ó. O garoto se recuperou sem sequelas. A cicatriz na testa é a única marca visível do acidente. O parque de diversões tinha autorização para funcionar e pagou o tratamento da criança. A mãe acha que poderia ter sido mais cautelosa, mas culpa também o parque. Eu errei de ter deixado ele andar com o irmão dele, que também é uma criança, né? Eu acho que eu errei nessa parte. E pra mim, o erro deles foi de não ter colocado uma pessoa adequada para informar pra gente que ele não poderia andar naquele brinquedo sozinho, porque aquele brinquedo, eles mesmos falaram que ele poderia uma criança de 4 anos andar, não tinha problema algum. Pedro agora se diverte andando de bicicleta ou brincando com a coleção de carrinhos. Os momentos de lazer vão agora passar longe dos parques de diversões. Era a primeira vez que a senhora levava o Pedro a um parque de diversões? Era a primeira vez. Era a primeira vez que eu levei eles. Ele e o irmão dele. E foi a última? Com certeza. Sem total trauma. Pedro escapou por pouco. Mas no parque em Santos, as crianças continuam se divertindo. Estamos agora numa das atrações mais disputadas. O barco Viking. Dá para ver a ferrugem neste cabo conectado a um gancho. Ele ajuda a equilibrar o brinquedo. Algumas crianças chegam a ficar de pé. Este menino é muito pequeno e fica com a cabeça abaixo da barra metálica. Ele bate a cabeça 1, 2 vezes. Num barco Viking como este, um grupo de crianças entrou em pânico durante uma festa no México. O brinquedo parou de funcionar quando estava no ponto mais alto. 2 meninas estão presas lá em cima e se seguram como podem. Mais embaixo, outras crianças ficam presas nas barras de proteção. Assustadas, elas tentam sair. Os pais chegam para ajudar. Dois funcionários do parque sobem pelo brinquedo e finalmente conseguem chegar até a parte de cima. As garotas estão apavoradas. Uma delas consegue se soltar e desce primeiro. A outra permanece. Ela segura na cintura do homem. E, agarrada a ele, finalmente consegue descer em segurança. Faltou pouco para que a falha no brinquedo provocasse um acidente grave. Em Santos, a festa continua. As crianças não se preocupam com possíveis riscos.
exposto, jogado. Mas será que as situações que registramos são tão perigosas assim? Decidimos levar as imagens para quem entende do assunto. Qualquer parque de diversões, para poder funcionar, precisa da autorização de um responsável técnico, que é um engenheiro mecânico, no caso dos parques menores, e no caso dos parques maiores, além do engenheiro mecânico, precisa ter também um engenheiro eletricista responsável. Por isso a gente está aqui no Conselho Regional de Engenharia, com o presidente, Francisco Curimori, e ele vai assistir a essas imagens que nós fizemos nesse parque em Santos para saber se tudo o que a nossa equipe registrou lá realmente representa um risco para a população. O que está cobrindo é um saco plástico, né? Meu Deus do céu, quer dizer, totalmente... Olha a cabeação exposta aqui, né? Qualquer tipo dessa falta de proteção pode ser altamente prejudicial às pessoas, né? Criança, né? Normalmente tem curiosidade, vai mexer numa coisa dessa, né? Já observa aqui, né? É elétrico. Também totalmente exposto, né? Uma caixinha dessa, ela é feita esses buraquinhos aqui para ser fixado em algum lugar. Ele está solto. Qualquer fio que você encostar desencapado aqui numa estrutura dessa, ela atinge toda a estrutura. E qualquer pessoa que puser a mão ali, com certeza vai tomar um choque enorme. Às vezes, eventualmente, pode ser fatal. Não, dá para perceber a ferrugem, né, nas peças, nas barras. Se tem um ponto de ferrugem, tem uma fragilidade. E essa fragilidade faz com que a estrutura se rompa naquele ponto. E sobre o bloco de concreto? Não, é o seguinte, ali é a base do equipamento, certo? E a base, como tudo na vida, tem que ser sólida, não pode ser algo totalmente móvel como está sendo apresentado ali, né? Voltamos ao parque. Dessa vez acompanhados por fiscais do CREA. O local fica no Morro da Nova Sintra, em Santos. Chegamos antes da festa começar. Por questão de segurança, não vamos identificar os engenheiros que nos acompanham na vistoria. Os profissionais começam a olhar os aparelhos. Em pouco tempo, encontramos os equipamentos que nossa equipe registrou com a câmera escondida durante a festa. Ele merece aqui já uma manutenção, né? Para dar um processo de ferrugem, né? Realmente não pode ter alteração. Os fiscais estão aqui fazendo o trabalho, o parque está fechado. E aqui nesse espaço a gente vê algumas crianças brincando. São crianças que poderiam facilmente encostar num fio desencapado desses ou acabar se machucando nessas estruturas aqui. Aquela fiação branca ali com fita isolante que já começa a sair. Somos interrompidos por um homem que se apresenta como funcionário. Tudo bem? Boa tarde. Oi? Quem é o responsável pela filmagem? Eu liguei para minha patroa, ela me pediu para perguntar se vocês têm alguma autorização para estar mexendo nos brinquedos. Não, na verdade quem está mexendo no brinquedo é só o pessoal do CREA. A gente só está registrando, a gente não está mexendo. Com autorização do Ministério Público Federal. Porque eu estou só olhando as condições. A sociedade está preocupada, então se tem algum ponto que a gente pode melhorar. Só nesse sentido. Não coloque em risco a sociedade. Esse é o nosso papel. A situação fica tensa. Vamos ver se está em condições. Porque foi que nem ela falou, que vieram para cá, ninguém comunicou ela de nada. Porque ela ia até vir com o engenheiro dela para explicar direito. Mas podemos marcar com o engenheiro dela? Não espera. Ninguém falou nada para ela. Pode marcar com o engenheiro. Qual o dele? Qual o engenheiro aqui? Então, esses na parte é com ela mesmo, só que ela... Nós queremos perguntar e conversar com o engenheiro. O engenheiro tenta explicar o trabalho do CREA. Não é uma criança, é uma família. Talvez você consegue, né, Pio, um contato com o engenheiro? Sem problema. Esse é o menor sonho. Nós somos do Conselho Regional de Engenharia, realmente somos colegas e que temos que buscar A intenção é que a gente converse com o engenheiro para ele passar mais ser ativo para a fiscalização até para a segurança das crianças. Enquanto acompanhamos parte da equipe, um funcionário entrega um celular para o engenheiro-chefe. Do outro lado da linha, um homem se apresenta como o dono do parque. Um telefonema misterioso. Afinal, quem está do outro lado da linha? Não está mexendo nada. Eu fui
Eu fui ameaçada, tá? A resposta em instantes do repórter Record Investigação. Um telefonema misterioso. Afinal, quem está do outro lado da linha? Nossos repórteres agora documentam uma cena de intimidação. Durante a vistoria dos representantes do Conselho Regional de Engenharia de Santos, somos até ameaçados pelo telefone. Enquanto acompanhamos parte da equipe, um funcionário entrega um celular para o engenheiro-chefe. Do outro lado da linha, um homem se apresenta como o dono do parque. Estão mexendo, não estão mexendo. Não, eu estive no Ministério Público. De repente, o funcionário do CREA fica assustado. Você não está vendo, mas a conversa termina com uma ameaça. Com medo do que acabou de ouvir, ele avisa a nossa equipe. Não estão mexendo nada. Eu fui ameaçado, tá? Não sei, não foi. Ele falou, ô parceiro, vocês estão retardados, vocês estão fazendo isso. Vocês estão retardados, vocês não estão... A forma que ele colocou, parceiro, vocês estão retardados, vocês estão atrasados, parceiro. Os fiscais decidem interromper a vistoria. Temos a sensação de que estamos sendo observados. É hora de ir embora. Temos que deixar o parque sem que os profissionais possam chegar a uma conclusão sobre os equipamentos. O Conselho Regional de Engenharia disse que vai abrir uma sindicância para apurar a conduta do engenheiro responsável pelo parque. A Prefeitura de Santos disse que a festa que abriga o parque obteve o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e que irá averiguar as denúncias. 2 semanas depois da nossa ida ao local, o parque continuava funcionando. Também avisamos a Secretaria de Segurança Pública sobre essas ameaças. A assessoria de imprensa da Secretaria disse que deveríamos procurar a Polícia Militar. Dos 4 parques de diversões mostrados até agora nesta reportagem, apenas um fechou as portas. Finalmente seguimos para o nosso último destino. Desta vez as denúncias parece que deram resultado, pelo menos até agora. Estamos em Fortaleza. Aqui encontramos um parque com problemas de segurança. Ele funciona em uma praça da cidade. Filmamos o local com uma câmera escondida e levamos as imagens à prefeitura. O secretário que nos atende pede a interdição imediata do parque. E eu tô com a imprensa aqui na minha frente. Queria ver se a gente conseguia ir lá com o Neuvani agora à noite para interditar imediatamente, porque se ele funcionar hoje, alguém morre lá e é um problema. O local também não tinha autorização para funcionar. Chegamos logo depois dos fiscais. A brincadeira teve que terminar mais cedo para essas crianças. O parque acaba de ser fechado para garantir a segurança delas. Após a interdição, esse homem, que se diz gerente do estabelecimento, chega revoltado. Ele não gosta da presença de nossa equipe de reportagem. Mas o senhor é gerente do bar? E o senhor acabou de receber a notícia de que vai ter que fechar. Por quê? Não me filme não, por favor. Mas o senhor recebeu agora a notícia? Recebi. Eu tenho documentação. Tem documentação? O senhor tem um alvará da prefeitura? Minha senhora, o alvará... Não me filme não, por favor. Mas o senhor tem um alvará da prefeitura? Eu tenho toda a documentação que eu paguei, taxa, eu paguei tudo aqui. Me filme não, por favor. Agora tá. Antes de não filmar, não. O senhor tem alguma coisa a dever pra não querer que filme? Não, é porque eu não quero que me filme. Depois o homem se acalma e tenta explicar que estava com a documentação em dia. A taxa paga, a RT, a planta dos brinquedos CNPJ e Corpo de Bombeiros. Daí um rapaz desse vem arrogante, diz que vai levar os meninos presos. Vai levar os meninos presos porque não tem ninguém, não tem... como é que se diz? Muito arrogante. Ele dizendo que vai levar os meninos presos se eu funcionar o parque. E o senhor vai
continuar rodando por Fortaleza agora? Nós trabalhamos aqui nos bairros aqui em Fortaleza. Esse parque montado em uma praça em Fortaleza é considerado clandestino. A prefeitura deu um alvará de 5 dias para ele ser montado e receber a visita do Corpo de Bombeiros e dos engenheiros. O prazo expirou e ele não poderia mais continuar funcionando. Qual é o brinquedo que você mais gosta? A roda. A roda gigante? É. Vai fazer falta? Vai. As crianças estão tristes, mas é a segurança delas que está em jogo. Essas crianças correm risco nesse lugar? Sim, pelo que eu vi, tem fio descascado, fios pelo chão, vemos também equipamentos mal posicionados. O presidente do Conselho Regional de Engenharia do Ceará faz um apelo. Não levem seus filhos para parques clandestinos. Brinquedos inocentes que escondem riscos mortais. Já, no Repórter Record. Investigação. Vitor. Alessandra. Gabriela. Vítimas da cobiça de quem fatura com a diversão, mas esquece da obrigação. Até quando as autoridades vão fechar os olhos para os parques da morte? Quantas vidas mais serão tratadas como brinquedo? Ao contrário de outros países, no Brasil não há uma legislação específica para o funcionamento dos parques de diversões. Cabe a cada prefeitura fazer a fiscalização. Mas esse trabalho quase sempre só é realizado quando há uma denúncia ou ocorre uma tragédia. Se você tem uma história sobre parques clandestinos, conte pra gente. Acesse o portal R7 na internet e entre na nossa página. Boa noite e até semana que vem.